Ele Todas as vezes que esses alvarás foram renovados, alvarás de localização, alvarás de serviço, alvarás de prevenção de incêndio, alvarás sanitários, a fiscalização esteve dentro da casa e nunca colocou qualquer óbice. até a espuma? A espuma é o único diferencial. A espuma foi colocada posteriormente ao ingresso do Ministério Público. Por quê? Porque esse levantamento feito pelo Ministério Público foi o levantamento quando do encerramento das obras. E como eu mencionei no início, encerradas as obras, os vizinhos ainda reportaram uma perturbação e a espuma foi colocada pelo Kiko, determinando a compra a funcionários que foram eles que colocaram essa espuma. E isso está mais do que documentado no processo. Mas essa espuma, então, foi uma decisão do Kiko colocar, não de um arquiteto, do engenheiro? O Kiko, quando o Ministério Público reporta que ainda está tendo problema, o Kiko entra em contato com dois engenheiros. Com o engenheiro que fez a obra, e ele foi ouvido no julgamento, e ele diz assim: não recomendei o uso da espuma. E eu próprio perguntei a ele, eu digo, mas por que o senhor não recomendou o uso da espuma? E ele disse algo que a mim é muito curioso, porque eu não sou familiarizado com a questão acústica. E ele disse, porque a espuma não é um material adequado para o isolamento acústico. Ela é um material adequado para o conforto acústico. Então ele inclusive dá um exemplo. Se aquilo, em vez de uma boate, fosse ser uma casa de concertos, a espuma seria indicada, porque tem a ver com a quebra da onda sonora, com a reverberação e com tudo mais. E ele diz, para a questão de isolamento, nós indicamos materiais sólidos, blocos de pedra, madeira, lã de vidro, lã de rocha, esses materiais que dificultam a condução sonora. E eu perguntei a ele, eu digo, mas então quando o senhor não orienta ao Kiko a espuma, não era por um problema É por segurança. de pegar fogo? Ele disse, não, de maneira nenhuma. Era porque não ia atender ao fim que você propunha. Aí o Kiko procura um outro engenheiro e há um e-mail disso no processo. E esse e-mail é de antes da primeira negociação de Mauro com o Kiko. E o engenheiro diz, eu tenho 30 metros ou 20 metros de espuma que não vai ser suficiente. Eu posso te vender essa e você vai ter que comprar a mais. E ele acaba comprando a mais. E onde que ele compra essa espuma? Ele compra essa espuma onde essa espuma é mais vendida, em farmácias. Essa espuma, ela representa aquele colchão piramidal que se utiliza para pessoas que não podem se locomover e precisa ativar a circulação. Farmácias, casas de colchões, é onde elas são vendidas. Essas espumas, Beto, elas não traziam à época qualquer advertência com relação ao seu uso em local fechado ou não local fechado. Então, ela era simplesmente vendida. Não tinha um aviso inflamável, altamente inflamável. Absolutamente nada, absolutamente nada. Inclusive, houve, se eu não me engano, um processo, não foi movido pelo Mauro, mas houve um processo contra o fabricante, inclusive, com relação a isso. Agora, claro que posteriormente a uma tragédia dessas, passa a ter espuma que demora mais tempo para pegar fogo, expele menos fumaça e tudo mais, ok, mas à época não existia isso, de dizer, poxa, eu tenho que botar espuma, tem uma espuma que não pega fogo, que é muito mais cara, e uma que é muito mais barata, não existia isso. À época, e qualquer jovem que já teve uma banda de garagem sabe que essas espumas, elas revestiam o quarto para evitar que o som propagasse. E quando o jovem tinha acesso a essa espuma, quando não tinha, ele colocava caixa de ovos ali para quebrar a onda e tudo mais. Era assim, era aquela coisa mais, vamos dizer assim, artesanal, mas sobretudo de boa fé. Não era algo no sentido, vou fazer uma economia. Porque aqui é importante que se diga isso. A Boate Kiss era uma boate esteticamente muito bonita. Ela não era aquela boate que era assim, eu vou abrir aqui um salãozão e uma banda no fundo e vamos vender o mais cerveja possível. Não. Iluminação indireta, pinturas, era tudo muito pensado para esse acolhimento estético também. Tanto que os melhores arquitetos da cidade faziam trabalhos ali. Não há de se pensar que, tendo gasto uma fábula em reformas, fosse ser feita uma economia de R$ 50 no metro quadrado. Isso aí, ao fim e ao cabo, daria R$ 1.000 de diferença.
Ou seja, a escolha da espuma foi para a praticidade do ato em si, não para gastar menos e Foi uma tentativa desesperada de solucionar um problema crônico. aí o Ministério Público não viu a espuma, mas o bombeiro viu, a prefeitura viu, Estiveram lá alguém dentro. falou alguma coisa. O bombeiro não viu, Beto. Sabe por quê? Porque o bombeiro não foi. Porque foi feita uma solicitação de renovação de alvará em setembro e até a tragédia o bombeiro não tinha entrado lá. Mas teria visto se tivesse estado lá.